Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. Vamos lá iniciar o nosso bate-papo dessa terça-feira falando sobre a saúde do presidente Lula, que precisou viajar para São Paulo ainda nesta segunda-feira e passou por um procedimento cirúrgico, né? Ainda por conta daquela queda, viu? Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. A pauta caiu. O presidente Lula operado às pressas. Operação de guerra para salvar o presidente, Matheus. Solta Moab, fogo no Muturo, Matheus. Donizete, situação bem complicada, viu? O país parou, acorda nesta terça-feira assustado, Matheus. Matheus, eu tô vendo aqui notícia do jornal O Globo, do Lauro Jardim, das 4h44 da manhã, uma atualização, tá? Certo, me conte aí. O presidente Lula está dormindo. Um assessor disse que após cirúrgico normal, como em qualquer cirurgia com anestesia. Ele acorda zonzo, dorme e acorda. Tudo dentro do esperado. O presidente foi operado de uma craniotomia, Matheus. Estava com um hematoma e estava com um sangramento intracraniano. Lê a nota do Sírio-Libanês, Matheus. O presidente está internado na UTI. Se tudo transcorrer bem, ele terá alta na semana que vem. Em meio a uma crise com o Congresso Nacional, o presidente foi levado às pressas para São Paulo. Ele estava com a reunião com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco discutindo emenda, teve uma forte crise de dor de cabeça, foi levado às pressas para o Sírio-Libanês em Brasília e de lá a operação de guerra, levado para São Paulo, onde ele desembarcou às 23 horas, direto para a sala de cirurgia. O presidente corria risco de vida, Matheus. Foi aberto 2 buracos no cérebro dele. Ele está na UTI, esses buracos permanecem no cérebro. Ele corta, tira um pedaço do crânio para fazer a drenagem do abscesso. E o presidente está na UTI sem previsão de alta. Que notícia complicada, Matheus. Vou dizer nada. Lê a nota do Sírio-Libanês, Matheus. Vamos lá, Donizete. Como você disse, ainda na madrugada, essa nota foi divulgada nas redes sociais do presidente. Diz o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve ontem à noite, 9/12, no Hospital Sírio-Libanês, Unidade Brasília, para realizar exame de imagem após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro. Foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês Unidade São Paulo, onde foi submetido à craniotomia para a drenagem de hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrências. No momento, o presidente encontra-se bem, sob monitoração em leito de UTI. O boletim médico atualizado será emitido ainda nesta manhã, segundo nota. A coletiva de imprensa também vai ser realizada nesta manhã. O presidente segue sob o acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do professor Dr. Roberto Calil Filho e da doutora Ana Helena Germoglio. Aqui quem assina a nota é o diretor clínico do Sírio, Dr. Álvaro Sarquis, e o diretor de governança clínica, Dr. Francisco Cardoso. O presidente passa por cirurgia, uma hemorragia cerebral. Olha como é grave, Matheus. Isso, Donizete, é hemorragia, não é qualquer sangramento não, né? É uma hemorragia, tá? Hemorragia. Hemorragia cerebral, tá? Uma hemorragia cerebral e para drenagem de hematoma na cabeça após hemorragia. Ele está acompanhado da primeira-dama Janja. Certo? Janja da Silva. Ele
fez a ressonância magnética, foi identificado o problema, um hematoma, uma hemorragia intracraniana. Não houve conversa, Matheus. Colocaram ele dentro do avião e levaram ele às pressas para São Paulo. Quando ele chegou em São Paulo, o sírio-libanês já estava preparado. Foi direto para a sala de cirurgia. A cirurgia durou mais de hora. Os jornais não sabem dizer, porque o Ciro não diz quanto tempo. Às 4 da manhã, 4h40 da manhã, o presidente já estava na UTI dormindo. A cirurgia tinha acabado. O jornalista Reinaldo Azevedo, que já passou por 2 cirurgias dessa, ele fala que o presidente vai colocar uma placa no cérebro para fechar os buracos. Consiste na retirada de um pedaço do osso do crânio para acessar o cérebro, drenar abscesso ou para a extração de tumor no próprio crânio, como aconteceu com ele. Ou seja, tirar a adenase do hematoma ou tirar um tumor, Matheus. É isso, Donizete. Vamos ficar aqui na expectativa de informações, né? É isso. E hoje o presidente, inclusive, tinha compromissos agendados. Ele iria receber o primeiro-ministro da Eslováquia. E aí teve que cancelar a agenda, claro, né? E só dizer que essa cirurgia é de altíssimo risco. E ele tem que passar monitoramento 24 horas. Vamos orar pelo presidente, Matheus, tá? O presidente não é jovem, já é um presidente idoso, 79 anos. E essa cirurgia pode estar inviabilizando, por enquanto não pode, a sua candidatura à reeleição, né, Matheus? É isso, Donizete. Vamos lá, vamos acompanhar. Vamos continuar. A gente está acompanhando aqui todos os jornais, todos os principais sites do país, a rede social do presidente. A nossa produção está trabalhando desde o início da manhã para que você tenha essa informação. O que aconteceu até agora você está sabendo. E a gente traz mais informações no momento de sair qualquer notícia. O sírio-libanês deve dar uma entrevista às 9, 10 horas da manhã. Mas tudo depende do estado de saúde do presidente, que está operado e está se recuperando na UTI. Ele continuará na UTI por alguns dias. O país acorda assustado e a agenda política mudou. É salvar o presidente, Matheus. É isso, Donizete. Vamos virar a página. Eu estava dando uma olhada aqui no Metrópolis, não sei se você viu, mas o Metrópolis publicou agora há pouco sobre como era que estava o presidente antes mesmo de ir à unidade hospitalar, né? E ele reclamou de que estava muito sonolento e com muita dor de cabeça e chegou a pedir para ir embora mais cedo por conta disso. Isso, informações de alguns ministros que estavam com o presidente, então para você ver aí como não foi algo simples, né, Donizete? Sintomas aí, sonolência, muita dor de cabeça. Ele poderia ter morrido. Porque a hemorragia é algo mais intenso, né? Não é um sangramento. Sangramento é algo mais comum, a hemorragia é algo bem mais sério. Mas vamos nessa, a gente vai continuar acompanhando. 7h30, já que você citou aí essa situação tensa que vive o presidente também com o Congresso, está tentando destravar as emendas, mas o negócio não está fácil. Como é que está esse cabo de guerra, Donizete? Um cabo de guerra danado, Matheus. O presidente ontem reuniu-se com o Lira e com o Rodrigo Pacheco, porque o Congresso não vota nada. O Supremo Tribunal, através do ministro Flávio Dino, impôs regras e não recuou, apesar do apelo da AGU, Advocacia Geral da União. O presidente estava negociando para hoje uma portaria da AGU para liberar 6 bilhões de reais em emendas. Só que essa portaria não tem como peitar uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. E sem liberar o dinheiro das emendas PIX, não há como avançar.
o ajuste fiscal não vai ser votado. Ontem o Senado não deu quórum na Comissão de Constituição e Justiça para votar a reforma tributária. O país parou. E é nesse clima de país parado, de crise com o Congresso, de grave crise com o Congresso, que o governo Lula está ameaçado de implodir. E nesse momento de muita tensão, o presidente passa mal, descobre que tem um hematoma, um abscesso, um problema no crânio, é operado a craniotomia e aí a confusão aumenta. Mas os problemas não param por aí, Matheus. O líder do governo, José Guimarães, está ameaçado de perder o cargo. Lula decidiu tirar Paulo Pimenta do Ministério da Comunicação e colocá-lo na liderança do governo. É o que diz o jornal o Globo. Lê a matéria, Matheus. Vamos lá, Donizete. Vou ler aqui um trecho da manchete que diz assim, ó: governo discute saída honrosa para Paulo Pimenta. Entre as opções estão realocá-lo em outra pasta no Planalto ou assumir a liderança do governo na Câmara. E aí o jornal diz especificamente o seguinte: já a liderança do governo na Câmara é exercida por José Guimarães, do PT do Ceará, que tem planos de concorrer ao Senado em 2026. Lula gostaria de ter um nome mais combativo na defesa do governo no Congresso e vê em Pimenta alguém que poderia se adequar a esse perfil. Se decidir efetivar a saída de Pimenta da SECOM, essa será a primeira troca nos ministérios na chamada cozinha palaciana, Donizete. Final, Matheus, hoje fala do Guimarães. Exatamente, Donizete, foi a que eu acabei de ler. Já a liderança... É doido, então. Isso, já a liderança do governo na Câmara é exercida por José Guimarães, que tem planos de concorrer ao Senado em 26 e por isso Lula gostaria então de ter um nome mais combativo na defesa do governo no Congresso. Agora não está nada definido não, né, Matheus? Isso. Nada Expectativa definido. ainda. O Guimarães não aceita perder. O Guimarães é candidato. Eu errei aí, li a matéria da Folha para a gente terminar, Matheus. Onde o Guimarães mantém sua candidatura à presidência nacional do PT contra o nome de Lula, Dilma Silva. Isso, está na coluna Painel de hoje essa informação e diz o seguinte: o Diretório Nacional do PT aprovou na reunião de sábado uma mudança que amplia a possibilidade de novos filiados votarem no processo de eleição direta, que vai definir o sucessor de Gleisi Hoffmann no comando do partido em 6 de julho. O Estatuto do PT determina que o prazo mínimo de filiação partidária para votar ou ser votado no PED é de 1 ano. No sábado, o diretório aprovou com 2/3 dos votos a resolução que permite a votação de quem se filiar até 28 de fevereiro de 25. A mudança ocorre em meio a uma disputa que já se desenha acirrada pelo comando do PT. De um lado, Gleisi Hoffmann apoia o nome do líder do governo na Câmara, José Guimarães. Já petistas mais alinhados com o ministro Fernando Haddad defendem o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, apoiado pelo próprio presidente Lula. O Lula, com essa doença aí, com essa volta desse problema, vai ter uma vida muito complicada e comprometida para governar o país. Não se sabe até que ele tire licença para que o presidente que assuma seja o vice Geraldo Alckmin, tá, Matheus? Sim. Não há ainda essa definição, o presidente está fora de combate, internado no Sírio, a previsão é de pelo menos até domingo do Sírio-Libanês ele fica, pelo menos. Mas a gente ainda não tem essa certeza, essa confirmação, tá? E a crise, suspende a crise em Brasília, porque com o presidente lutando pela vida, não tem como discutir a emenda. Nem discutir quem vai ser o presidente do PT. A luta é salvar o presidente. Nem Arthur Lira, nem Rodrigo Pacheco vai poder pôr o pé no acelerador. E o Congresso parou ontem. Para terminar, Matheus, dizer que há uma briga enorme, só tomou fogo no motor. Os irmãos Bolsonaro estão brigados.
Eduardo e Carlos Bolsonaro estão sem se falar e estão se atacando nas redes sociais. Carlos está revoltado com o irmão porque deu entrevista dizendo que poderia ser ele o candidato a presidente. Carlos disse que isso é traição ao pai, Jair Bolsonaro, e está usando as redes sociais do próprio pai para bater no irmão, dizendo que o pai não aceita não ser candidato. Ele é o plano A, B, C e todos os planos. Briga feia entre os irmãos que atingiu o Partido Liberal. Quem fica com quem? Eduardo diz que está apenas defendendo os interesses do pai. Carlos disse, não, você está pensando em você. O meu pai é o candidato, não se discute outro plano. Confusão grande. Você vai para onde, Matheus, para terminar nessa briga dos irmãos Bolsonaro? Vamos lá, Donizete, vamos comer um pãozinho de queijo, um cafezinho e sair aqui de intervalo, porque a gente tá atrasado já. Vamos lá. Vamos tomar um cafezinho, a gente volta já. Rapidinho, vamos lá. Momento Nero. Vamos nessa, Donizete. Iremos acordar quem nesta terça-feira? O caloteiro modo Ceará. Quem é, Donizete? O prefeito de Calcaia. Primeiro, o Bora de Graça acabou, porque deu calote, não pagou a empresa Vitória. Aí quando a gente pensa que o problema acabou, aí vem uma empresa, a Lucon, e manda uma nota dizendo, estou indo em Calcaia buscar os computadores que foram dados aos professores e ainda tem as impressoras. Devolva as impressoras da prefeitura. E aí o prefeito vai, os professores, mas não era meu computador? Não, era alugado. E está atrasado. 1.600.000, 1.700.000, 1.800.000, mais de 1,5 milhão. Pronto. E o prefeito não está pagando ninguém, vai deixar dinheiro para pagar o mês de dezembro. Tradução. Vitor Valim faliu, a prefeitura de Calcaia. Faliu, quebrou, arrombou, arrebentou. Não sobra nada da prefeitura. Só resta dizer, coitado do prefeito Naumi Amorim. Coitado dele. Vai, Tatá, acorda. Acorda o caloteiro number one, Vitor Valim. Você tem a nota da Lucon aí, Matheus, para não dizer que ele está inventando, sendo desonesto com o Vitor Valim? É, Donizete, a situação está bem complicada. Inclusive, se os ouvintes quiserem ver o documento, está lá publicado no nosso site, no cn7.com.br. A gente tem o documento completo por lá. A empresa diz o seguinte, vou ler aqui um trecho da nota, diz assim, ó, a empresa, a Lucon LTDA, realiza a prestação de serviço objeto do citado contrato dentro de todas as condições pactuadas. No entanto, em manifesta quebra de segurança jurídica, o contratante não realizou até a presente data os pagamentos dos últimos meses de serviços prestados, Donizete. E aí a situação está bem complicada por conta disso, Sabe qual é o valor do documento? Deixa eu trazer aqui para você esse valor que é muita grana. R$ 1.756.838,32. O documento ainda diz mais. Todas as tentativas de solução amigável restaram infrutíferas, não havendo até a presente data qualquer providência por parte do contratante no sentido de regularizar a pendência financeira, diz um trecho do documento. Donizete, que situação, hein? A dívida da prefeitura de Calcaia, Vitor Valim falou que era 200 milhões, que não era dele, era de prefeitos passados, não, era dele. Só aí nós temos 17 milhões do Bora de Graça e quase 2 milhões de aluguel de computador. Ainda tem a dívida da impressora, aí tem dívida... Gente, tem dívida de tudo. Tem dívida do fundo de previdência, que deixou de repassar, dá 34 milhões. Eu acho que não dá só 200 milhões não, Matheus. Acho que essa dívida vai chegar aos 300, 400, eu acho. Mas vamos ficar no número oficial, né, que ele admite, 200 milhões.
Que desastre foi o prefeito Vitor Valim, hein? Ó, Que desastre. o documento, Donizete, dá o prazo até 20 de dezembro, a contar do recebimento da notificação, para que todas as providências necessárias sejam tomadas, inclusive a devolução dos equipamentos, como você disse, viu? Tem que E devolver aí tudo. os professores que tinham um computador para trabalhar, para render as aulas, aí achava que tinham ganho um computador, foi espalhado que era um computador para cada professor, era alugado. Que desastre. Mais um calote do prefeito, hein? Vitor Caloteiro, né? Vitor Caloteiro. Essa pecha não vai tirar mais dele, não, Matheus. Vai? Será, Donizete? Eu acho que não. Sei não. Vitor Caloteiro. Vira a página, Matheus. Solta mob, fogo no motor. Vira a página, Matheus. Bom dia, Vitor Caloteiro. Vamos lá, Donizete. Vamos mudar de assunto? Bora pra Sobral? Vamos para Sobral, prefeito Sua terra. Vitor Valim. Fica com raiva não, prefeito. Você não é, sua praia não era a parte administrar o poder executivo, não. Você devia ter continuado no parlamento. Lá o senhor era bom. Agora vamos para Sobral. O Ivo Gomes sofre derrota, humilhação. Humilhação. A base do prefeito eleito, Oscar Rodrigues, disse que ele queria prejudicar a nova administração, amarrando o orçamento. Aí tinha vetado o orçamento do município de Sobral e ele perdeu. Ele perdeu. Prepara a musiquinha dele e tem a presidente da Câmara falando que ele perdeu. Perdeu, Donizete? Perdeu, Matheus. Perdeu, foi derrotado o veto dele. E a presidente da Câmara mostrou que entre fazer os caprichos do prefeito e ficar ao lado do povo, ela ficou ao lado do povo. Escorrinha brasileiro. Vamos ouvi-la, Matheus. Foi bastante polêmica, até porque se acumulou aí algumas, chegaram já aí do frigir dos ovos, algumas matérias bem apipetadas, né? Como a gente fala. Mas a gente cumpriu a nossa parte, né? Com relação ao veto, a gente votou e 7 anos aqui, meio, quase e 11 meses, né? Porque a gente, aliás, quase 12, que a gente já está terminando, quase 8 anos, nós votamos esse tipo de matéria em favor do prefeito. Então, assim, nós não tínhamos, assim, porque eu que votei a primeira vez a favor da matéria, eu não tinha por que votar contra. Até porque isso aí, o que vai facilitar, não é só a vida, o foco não é a vida do gestor, é a vida da população sobralense. Então, consciência tranquila. Eita, Donizete, confusão muita, né, aí? Libera o remanejamento de até 60% do orçamento, que dá 800 milhões, tá? O Ivo proibia esse remanejamento de até 60%. E o Oscar quer remanejar porque o orçamento que foi para a Câmara foi feito pelo Ivo. E a linha política mudou, a linha administrativa mudou. Quem agora foi eleito para governar é o Oscar. Então o Ivo fez o orçamento ao gosto dele. E a Câmara permitiu que o Oscar remodelasse, remanejasse os recursos. E o Ivo perdeu. Outra matéria que foi derrotada, segundo a presidente fala, você vai ouvir agora, é que o prefeito teria direito a guardas municipais para sua segurança. E isso foi proibido. E ela fala até que eu votei contra, mesmo me prejudicando, porque eu fui prefeito. Vamos ouvir? Donizete, vamos ouvir só o trecho em que ela fala logo sobre o grupo político, que a gente arruma esse segundo áudio aí que você citou aqui, porque eu não consegui colocar aqui na minha pauta, mas a gente vai colocar para o ouvinte, tá bom? Pode ser? Tá, Enquanto a gente arruma, vamos lá. O meu grupo eu sou, né? Apenas eu estou presidente da Câmara e preciso ser coerente com as matérias que vêm para cá, para casa, né? Quem é que vai ser beneficiado? É a população. Então eu aqui, o meu voto não é contra ninguém, é simplesmente a favor da população.
É isso aí, Donizete. Tô conseguindo aqui o áudio pra gente colocar enquanto você tá falando aí, tá? Comentando. Certo. A derrota do Ivo é muito grande. Tá terminando o mandato dele e é o fim mesmo da oligarquia Ferreira Gomes no seu lugar mais exposto, onde ela mostrava maior força, Sobral. Sobral está dizendo ao Ceará que a oligarquia Ferreira Gomes acabou. Então, que o prefeito Oscar Rodrigues e que seu filho, o deputado Moses Rodrigues, solta fogo no turmoado. Ontem ele desistiu de sua candidatura à liderança do União Brasil. Elmar Nascimento não concorrerá à reeleição. Até ontem, Moses Rodrigues era candidato a líder. Ontem ele desistiu. E aí, dois deputados, o de São Paulo, Arthur Maia, Pedro, esqueci o sobrenome, é Pedro, disputam a liderança do União Brasil. O Moses, infelizmente, o Ceará não terá o Moses como líder. Ele continuará como coordenador da bancada cearense. Então, Moses e Oscar estão cientes, como o povo, a coragem dos vereadores, que os Ferreira Gomes não vão dar trégua a Oscar. Então não tem como eles virarem petistas, serem aliados do abolição, a abolição vai dar chance. Moses e Oscar e Moses ficam sabendo. Ontem, ao anunciar o início das obras do lote 7 da Transnordestina, o governador Eumano foi claro ao ressaltar que é aliado de Cid. E Cid hoje, a minha coluna no Jornal do Cariri traz que na sexta-feira, quando Evandro Leitão e os principais quadros políticos do governo estavam no casamento de sua filha, Evandro Leitão, prefeito eleito de Fortaleza, Cid Gomes repetia a estratégia de 2005, começando pelo Cariri, sua candidatura ao governo do Ceará. Cid diz que fez um acordo para indicar o vice de Elmano, mas Elmano, abra do olho, Cid é candidato a governador. Zero dúvida, abra do olho, Elmano. Ele foi para a Expo Cariri, onde o presidente da FAEC, Amilcar Silveira, sem necessidade, numa atitude divisionista, criticou duramente a Expocrato. Qual a intenção dele? Ele criou a Expo Cariri e tem a Expocrato. Duas feiras em períodos distintos podem conviver. Ele faz o ataque sem necessidade ao lado do Cid Gomes, a cidade do Crato. Ontem, Eumano, ao lançar o lote 7 da Transnordestina, foi só elogio a Cid. Bota aí, Matheus. Continua bem, continuamos dialogando, nós estamos muito integrados de que nós estamos concluindo vários projetos que esse projeto iniciou. Nós vamos concluir o nosso governo tendo 100% das escolas de tempo integral. Nós colocamos 100% o Hospital de Quixeramobim funcionando, depois da construção iniciada pelo governador Cid. O governador Camilo fez a última conclusãozinha que tinha que fazer, abriu o Hospital de Quixeramobim e eu coloquei para funcionar 100%. Assim como vamos fazer com o Hospital do Vale do Jaguaribe. Ele está faltando ainda duas especialidades, a obstetrícia e o UTI neonatal, que não tem ainda no Hospital do Vale, mas que eu vou colocar. Então nós estamos continuando os projetos que nós iniciamos com essa força política que construímos no estado do Ceará. Vamos continuar dialogando, o senador Cid é muito importante no nosso projeto, como o senador Camilo, e nós estamos muito unidos, conversando muito. E é normal, as pessoas têm que compreender que uma aliança política como temos no Ceará é mais do que legítimo que a gente possa, às vezes, pensar diferente. A gente pensa um caminho, o outro pensa outro. O importante é que a gente possa manter sempre o respeito, manter sempre o diálogo e com todo mundo, inclusive com quem não é, dialogar com a oposição, dialogar com todas as lideranças políticas do Ceará. Nós temos temas no Ceará que estão acima, inclusive, das nossas disputas eleitorais. A Transnordestina é uma delas. Segurança pública é uma delas. Avançar na educação pública de tempo integral, avançar a interiorização da saúde no estado do Ceará, mutirão de cirurgias. Então nós temos que continuar dialogando para poder fazer o nosso povo ter mais direitos que o nosso povo tanto precisa. Tá aí, Donizete. Pode ser a presidente da Câmara rapidinho. É rapidinho. Vai ter guarda municipal para ela, nem para Ivo Gomes, nem para prefeito nenhum.
Eu não votei porque matéria simples, né? Só corrigindo. Se bem que eu seria beneficiada, como ex-prefeita, né? Eu seria beneficiada, mas abro mão desse benefício porque eu acho que é um custo muito grande para o município. Importante. A entrevista ao Sobralense, site o Sobralense, tá, Matheus? Para terminar, o Ministério Público pede cassação da prefeita Dilmara de Limoeiro, Matheus. Dá para você ler só a manchete e nós vamos embora. Vamos lá. O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da 29ª Zona Eleitoral, apresentou nesta segunda um parecer solicitando a cassação e inelegibilidade da prefeita eleita de Limoeiro do Norte, Dilmara Amaral, e de seu vice, Chico Baltazar, Donizete. Eita, coisa tá feia, Matheus. Coisa tá feia, Matheus. Matheus. Coisa tá feia, Matheus. Abuso de poder econômico, abuso de poder. Eita, prefeita pode ser caçada mais uma. Ou mais um prefeito, né? Por enquanto nenhum, né? Só 2 prefeitos foram presos. Tô indo embora e a gente acompanha o dia do presidente, a saúde do presidente, a luta do presidente pela vida. Você fica nas minhas redes sociais, no CN7, nas redes sociais do CN7, nós vamos acompanhar a luta pela vida de Lula. Vamos lá. Fui, Matheus. Até amanhã, Donizete.